A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui neste momento dando início a mais uma palavra pastoral, semeando a semente, a boa semente. Eu quero louvar a Deus, pois esta palavra ela tem sido propagada através dos irmãos que têm compartilhado esta mensagem, e eu quero louvar a Deus, pois o evangelho ele tem sido proclamado através disso. Eu costumo dizer que as redes sociais elas precisam ser usadas para o bem, elas precisam ser usadas para a proclamação do evangelho. Eu costumo dizer que imagina se o apóstolo Paulo tivesse tido essa oportunidade que nós temos de avião, de internet, de WhatsApp, o que ele não teria feito? Pois sem isso, ele foi o maior bandeirante do cristianismo, imagine se ele tivesse. E nós temos essa oportunidade e infelizmente às vezes nós temos usado as nossas redes sociais para defamar, para falar mal, para pecar e para tantas outras coisas, jogar indireta e tantas outras coisas. Mas eu louvo a Deus porque nós temos usado aqui as redes sociais para poder transmitir a boa semente, e eu quero convidar você a também fazer desta mesma forma. E pensando nisso, eu gostaria de mandar um abraço e a paz do Senhor para o irmão Paulinho e também para o grupo a qual está sendo transmitido também este áudio, o grupo do Vigilhão dos Milagres. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus venha continuar manifestando a sua graça e o seu poder. Mas para a gente não nos alongar muito, eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Gênesis, livro do princípio, Gênesis capítulo de número 24, versículo de número 63 a 67, que diz assim: Certa tarde, saí ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu-se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou aos servos: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Queridos, todos os dias nós temos pedido orientação de Deus para qual palavra que nós vamos deixar. E tem vindo várias ideias à nossa cabeça. Uma delas é fazer uma série de estudos bíblicos sobre família. Outra é fazer uma série de estudos bíblicos sobre escatologia, que é o estudo do fim, e muitas outras ideias. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre família. A família, como célula máter da sociedade, ela tem sido bombardeada pelo inimigo, ela tem sido fortemente atacada e, por que não dizer que até mesmo dentro das nossas igrejas nós temos tido muitos problemas familiares. Então eu gostaria de meditar um pouquinho sobre essa família, sobre esse casal vintém aqui da Bíblia, que é Rebeca e Isaac. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa oportunidade é: como vai a sua família? Como vai a sua família? Eu gostaria que você respondesse para você mesmo nesse momento. Como vai a sua família? Casaram-se e foram felizes para sempre? Isso é uma frase de impacto, mas infelizmente ela não é real. Por quê? Porque nós temos aprendido que não existe felicidade automática. Ela precisa ser construída
com renúncia e investimento. Eu não sei se você já parou para analisar, mas 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia da celebração do seu casamento passam, infelizmente, o resto da sua vida chorando por causa deste mesmo casamento. Outro dado muito importante é que 70% das pessoas que se casam de novo, elas descobrem que o segundo casamento consegue ser ainda mais problemático do que o primeiro. O impacto do divórcio na vida de algumas crianças é muito, mas muito mais forte do que a própria morte de um dos pais. A gente atende pessoas no gabinete e nós temos constatado que às vezes nós tratamos de pessoas que foram agredidas, machucadas pelo marido, e a pergunta que a gente faz é a seguinte: quantos anos você tem de casamento? E na maioria das vezes são muito pouco tempo. Já vimos casos de pessoas que têm 2 meses de casado, outras 6 meses de casado. Então, o que eu quero começar dizendo para você aqui é que no casamento é possível que você comece bem e termine mal. É possível você começar o seu relacionamento na dependência de Deus e no meio do caminho você perder de Deus a direção. Você perder Deus, você perder a direção de Deus. É possível sim você começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É possível você fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com suas próprias mãos. É possível sim. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo para você, pois nós temos aí anos de experiência acompanhando casais e nós temos visto que é possível começar um relacionamento com intenso amor e afogar o casamento no mar da indiferença, da amargura, da separação. Me chama a atenção quando eu vejo em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 18 e 19, diz assim: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se rastejando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre o homem e uma mulher. Ou seja, ele não consegue entender o amor entre um homem e uma mulher. Ele não conseguia entender o casamento. Queridos, eu vou ser bem sincero para vocês aqui e eu quero que você entenda com muita clareza o que eu quero dizer para você não entender errado, mas eu não me admiro quando um casamento não dá certo. Mas eu glorifico a Deus quando o casamento dá certo. Por quê? Porque para um casamento dar certo só é possível com a ajuda de Deus. O primeiro casamento quem fez foi Deus. O primeiro juiz de paz a realizar um casamento foi o próprio Deus. Fez o casamento de Adão e o casamento de Eva. Então, aqui nós observamos que só é possível o meu e o seu relacionamento dar certo se for um triângulo amoroso, aonde está o homem, aonde está a mulher e está Deus no topo. Aonde este homem e esta mulher, nas dificuldades da vida, nos problemas que enfrentam, eles dão as mãos e vão juntos até Deus para pedir a orientação e a direção para resolver, para solucionar os seus problemas. Aí vem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. A primeira é: como está o seu casamento? Eu quero que você responda para você mesmo. A segunda pergunta é: aquilo que você sonhou? A terceira é: como está a sua família? E a quarta é: o que você planejou para a sua família? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque no texto que nós acabamos de ler, eu vou mostrar para vocês aqui um casal que começou bem e terminou mal. Uma família que tinha tudo para dar certo e sofreu
situações terríveis. Observe quando eu digo para você que esta família aqui, Isaac e Rebeca, tinha tudo para dar certo. Irmãos, Isaac, ele era um excelente partido, ele era um partidão, como diz. Observe, ele era jovem. Gênesis 25, 20 vai dizer que ele casou-se com 40 anos, tendo em vista que ele morreu com 180 anos. Então é o mesmo que um homem que chega aos 80 casasse com 20 anos. Estava no auge do seu vigor físico. Segundo, ele era herdeiro único de uma grande fortuna. Isaac, ele era o herdeiro único da grande fortuna de Abraão. Era um jovem rico, com vida financeira estável. Ele era herdeiro de um futuro espiritual também, e espiritual e glorioso. A descendência espiritual de Abraão seria através de Isaac. Isaac seria o pai de uma multidão. Mas em quarto lugar, ele era um homem espiritual. Isaac, ele tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. Ele era um homem de oração. Ele temia a Deus. Ele aprendeu isso aos pés do seu pai Abraão. Então eu te pergunto, era ou não era um bom partido? Rebeca, ela foi a escolhida especialmente por Deus. Abraão, ele entendeu que Isaac precisava casar com uma jovem fiel a Deus. Abraão, ele sabia que Isaac não podia casar-se com a cananita. Por quê? Porque eles não serviriam a Deus, porque os cananitas não serviam ao mesmo Deus. Eles adoravam outros deuses. Abraão estava decidido em orientar o seu filho nessa área vital da vida. E um grande problema que nós estamos vendo hoje é que as pessoas não estão mais seguindo a orientação da Bíblia Sagrada e estão casando por causa de aparência, estão casando por causa de vida financeira, estão casando por N motivos, menos pela orientação de Deus. Não se pergunta mais para Deus se é da vontade dele. Não se ora mais. E eu quero dizer aqui para vocês que os pais, eles precisam ser mais participativos no processo da escolha do cônjuge para os seus filhos. Abraão, ele vai mandar buscar uma jovem de dentro do seu povo. Abraão estava convencido de que Deus é quem dá a esposa prudente. Abraão, ele vai pegar o seu servo mais velho para cumprir essa missão. Isso daqui, irmãos, é significativo que Abraão não chamou um jovem, um boizinho, um garotão, mas ele chamou o seu servo mais velho, mais experiente, para escolher uma esposa para o seu filho. Os jovens, eles precisam aprender a ouvir os conselhos dos mais velhos na área do casamento. Observe que Abraão e seus servos buscaram a direção divina na escolha. 24, 7 a 14 de Gênesis. Nós precisamos orar a Deus pelo casamento dos nossos filhos. A vontade de Deus precisa ser feita nessa importante área da vida. Rebeca, ela tinha todos os dotes desejados. Ela era bonita, era trabalhadora, prestativa, amada, decidida, recatada. Gênesis 24, 67 vai dizer que Isaac a amou. Foi amor à primeira vista. Mas você não pode esquecer que Isaac orou por Rebeca 20 anos. Pois ela era estéril. Ela era estéril. Mas quando nós vamos continuar lendo o texto, no capítulo de número 26 de Gênesis, nós vamos ver uma família ameaçada pela imprudência. 26, 7 a 11 de Gênesis, você vai ver a falta de transparência. Isaac vai imitar os erros do seu pai e expõe sua mulher ao perigo. A beleza da sua mulher se tornou um fator de crise dentro do seu casamento.
Quantos casamentos que a beleza tem sido um problema dentro do relacionamento. Nós vamos ver ainda no capítulo 26 a mentira. O mesmo Isaac que tivera tantas vitórias com Deus agora fracassa na área moral. Ele que já vencera provas maiores agora cai diante de uma prova tão pequena e tão menor. Irmãos, isso daqui é muito sério. Israel, ele venceu Jericó e caiu diante de Ai. Davi, ele venceu um leão e caiu na teia da impureza. Sansão, ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas se deixou derrotado no colo da Filisteia. Quantas pessoas que estão vencendo grandes batalhas estão caindo diante de pequenas coisas, uma mentirinha. Já vejo até gente dizer uma mentirinha santa. Que mentirinha santa? A Bíblia diz que a mentira, quem mente, que o diabo ele é o pai da mentira, então quem mente é filho do diabo e ponto final. Como que tem mentira santa? Isaac, para poupar a sua vida, afirma que Rebeca é sua irmã. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar a sua pele. Ele coloca a sua mulher em risco. Ele coloca a sua mulher na vitrine dos desejos. Em vez de amá-la e protegê-la, Isaac a expõe. Quantas pessoas que no dentro de 4 paredes trata a sua esposa com amor, com carinho, mas na frente dos amigos a menospreza, na frente dos outros a trata mal. Ei, a sua esposa, o seu marido, não é só dentro de 4 paredes, é aonde vocês estiverem, você precisa amar, precisa proteger, precisa cuidar. Isaac, ele era marido dentro do quarto, mas na rua ele queria que ela fosse sua irmã. Irmãos, você não tem noção do que tem de casamentos ameaçados, porque na igreja o marido trata a esposa com amor, como esposa, e em casa como escrava, como serva. Efésios capítulo de número 5, versículo 25 vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele estava vivendo uma mentira. A mentira descoberta, ela torna-se mentira reprovada. Isaac havia feito um grande mal a si, à esposa e ao povo filisteu. Sua mentira era uma loucura consumada. Mas eu vejo aqui uma outra questão, o egoísmo. Isaac, ele pensou só em si próprio. Ele olhou a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua proteção. Ele abusou de Rebeca sem respeitar o seu caráter, a sua dignidade, a sua mentira e seu egoísmo era uma negação do seu amor e do seu romantismo. Ele acaricia a sua mulher no recesso do quarto e nega o seu casamento em público. Sua covardia, queridos, a covardia é maior do que o amor. Há cônjuges que só conseguem ter intimidade na cama, mas não expressam mais a harmonia conjugal na sua palavra de atitudes. Entenda uma coisa: a mulher gosta e precisa que você fique renovando seus votos dia após dia. Eu me lembro de alguém que estava completando 20 anos de casado. Sai mais cedo do serviço, compra rosas, pronto para sair para comemorar com a sua esposa. Quando ele chega em casa, ela está jogada no sofá, chorando, soluçando, com os olhos inchados, pois passou o dia todinho chorando. Quando ele pergunta, querido, o que foi que aconteceu? 20 anos de casado, tem comemoração, nós vamos sair. Alegra, o que foi que aconteceu? E ela disse, não, é porque eu me sentei aqui e comecei a me lembrar, e eu lembrei que tem 20 anos que você disse que me ama. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, querida, enquanto eu não mudar de ideia, fica tranquilo. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Às vezes o homem acha que falou uma vez, se ele não falar o contrário, tá valendo. Mas não, a mulher quer ouvir todos os dias.
A mulher quer se sentir amada. Nós estamos vivendo dias onde muitas famílias têm sido destruídas. Você vai ver que a partir daquele momento, Rebeca não dialoga mais com Isaac. Eles fingem uma harmonia que não mais existe. O diálogo morreu na vida daquele casal. Quem planta egoísmo colhe solidão. Eu vou repetir isso: quem planta egoísmo colhe solidão. Irmão, que tem de família destruída aqui na sua frente, aqui na igreja, é uma bênção, mas em casa dorme em camas separadas, não conversa com o outro. Quando vai chegando perto da igreja, diz: Ó, agora vamos incorporar aqui o casal perfeito. Nós precisamos aprender a dialogar no nosso relacionamento, a conversar. Nós vamos ver aí outra situação nesse texto, o medo. Mas nós percebemos que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O medo de Isaac foi desamor à esposa e descrença em Deus. Isaac, ele conseguiu grandes vitórias na vida profissional, tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou no casamento. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você ainda não tenha notado. Nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Quanto tempo nós estamos perdendo com tantas coisas e estamos sendo vitoriosos em detrimento do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa família. No capítulo 27, versículo 5 de Gênesis, nós vamos ver a falta de confiança e comunicação entre o casal. O tempo e a rotina, eles começam a desgastar aquele lá. O relacionamento de Isaac e Rebeca ficaram estremecidos, a comunicação morreu entre eles. Não havia mais diálogo algum. Queridos, a harmonia do casamento precisa ser resgatado. O diálogo no relacionamento precisa ser resgatado. Esse casal aqui que nós estamos falando, ele começou de maneira tão bonita. Agora eles vão chegar à velhice sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Agora Rebeca escuta os comentários do marido de trás das portas. Isaac não partilha mais com ela os desejos do seu coração. Veja, um silêncio impera entre eles não confiam mais um no outro, e existe muitas famílias, e quando eu digo muitas, são muitas famílias que estão vivendo esses mesmos sintomas. Nós vamos ver no capítulo 25, 28, 26, 5 a 8 de Gênesis, a falta de sabedoria na criação dos filhos. Eles têm preferência por um filho em detrimento do outro. Eles vão ficar 20 anos sem ter filhos e agora os filhos nascem e são transformados em problemas. Eles transformam a bênção num problema. Quantas pessoas estão transformando uma bênção de Deus em problemas? Queridos, os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus na nossa vida, mas tem muitas pessoas que estão transformando em problemas por causa da criação. Não entra em acordo. Um quer criar de um jeito, outro quer criar do outro. Precisamos entrar em acordo. Não podemos demonstrar amor mais ao A nem mais ao B. Se você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, você ama eles igualmente. Se você dá um presente para um, você tem que dar para o outro também. Se você não tem para dar para todos, não dê para nenhum. Porque Isaac, ele vai demonstrar mais amor a um do que ao outro. Isaac vai mostrar mais amor a Esaú e Rebeca vai mostrar mais amor a Jacó. Entenda uma coisa, queridos. O casamento é uma viagem.
E cada um tem o seu lugar reservado nesse carro. Criança não pode ir no banco da frente. Lugar de criança é no banco de trás. Muitos casais hoje têm deixado os filhos atrapalharem o seu relacionamento. Lugar de criança dormir é no seu quarto, na sua cama. Se não tiver um quarto só para ele, mas ele tem que ter pelo menos a sua cama. Eles estão aqui cometendo um grave pecado contra os filhos. Eles têm preferência por um filho em prejuízo do outro. Jacó aprendeu esse erro com os pais e o comete mais tarde, amando mais a Jacó do que os seus outros irmãos. Observe aqui que nós vemos um pecado, um problema, um erro sendo levado adiante. Ele semeia o ciúme, a competição e o ódio no coração dos próprios filhos. Se você demonstra mais amor para um dos seus filhos, você está colocando seus próprios filhos em guerra um contra os outros. Semeando competição e ódio no coração dos filhos. Eles lançaram no coração dos filhos o ciúme, a inveja, a disputa, a competição. Em vez de amigo, esses filhos aqui vão crescer como concorrentes e rivais. Eles se esquecem de que a família primeiro vem o cônjuge e depois os filhos. Quando eu vejo uma mulher dizendo assim, primeiro os meus filhos, eu vejo que essa mulher está ferida. Está ferida, porque primeiro vem o seu cônjuge, depois os seus filhos. Seus filhos, você está apenas cuidando deles. Amanhã eles crescem muito rápido. Amanhã eles casam e nem olham para trás, muitas vezes. Mas o seu cônjuge estará com você até o final. Observe que Rebeca ensina Jacó a mentir. Esa, Esaú passa a nutrir o ódio pelo seu irmão e deseja a morte. Jacó ele precisa fugir de casa para salvar sua vida. Aí Esaú, como quer se vingar dos seus pais, ele casa com uma mulher filisteia, que se torna amargura de espírito para os seus pais. Observe aí um probleminha tão pequeno lá no início e olha a bola de neve que está virando nesse casamento. Sabe o que que é isso? Todas as vezes que nós não resolvemos problemas pequenos, eles crescem. Escute o que eu estou dizendo para você. Para de empurrar esse problema com a barriga. Para, senta, conversa e resolva. Resolva. Rebeca vai tentar dar uma mãozinha para Deus. Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus, usando a traição, a mentira. Rebeca estava fraca espiritualmente e começou a duvidar do cumprimento das promessas de Deus a Jacó. Isaac ele estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então ele tomou o destino nas suas próprias mãos. Ela não acredita em Deus. Ela duvidou de Deus. Ela agiu na frente de Deus. Ela fez as coisas do seu modo. São muitas as esposas que perderam o temor de Deus e agora vivem para satisfazer a si próprio, fazendo as coisas do seu jeito. Não se esqueça que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparência, ele desprezou a Deus. Esaú passou a desprezar as coisas de Deus, tornou-se um profano. Ele menosprezou os dons de Deus, ele vendeu seu direito de primogenitura. Esaú, ao perceber que os seus pais viviam apenas com uma coreografia de espiritualidade, ele vai lá e casa com as mulheres pagãs. Esse casamento foi uma tragédia na sua vida e na vida dos seus pais. Quantas pessoas que os filhos estão afastados, os filhos não creem em Deus porque os próprios pais não dão testemunhos de cristãos verdadeiros. Na igreja são uma bênção, mas em casa fala mal da igreja inteira.
E os filhos estão vendo isso, vendo a falta de caráter dos seus próprios pais. Jacó e Esaú conheciam o Deus do seu pai, mas ele mesmo ainda não havia tido um encontro verdadeiro com esse Deus. Queridos, escute bem o que eu vou dizer para vocês. Jacó aprendeu a ser um enganador, não foi na rua. Jacó aprendeu a ser um enganador dentro de casa. Jacó, movido pela vontade da sua mãe, ele engana o seu velho pai. Mentiu, forjando ali uma, uma identidade que ele não tinha, pois ele era Jacó e ele vai dizer que ele é Esaú. Ele blasfema contra Deus. Quando ele dá um beijo de mentira no seu pai. O seu pai pergunta, mas como foi que essa caça veio tão rápido? Ele coloca Deus na mentira e fala, o teu Deus enviou a caça ao meu encontro. E daí para frente, ele vai viver como suplantador, como enganador, como um mentiroso. Mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Se Deus quiser, em breve nós estaremos fazendo aí uma série de estudos sobre família. Mas o tempo não nos permite, mas eu poderia mostrar para vocês aqui que está retratado nesse texto uma família que colhe os tristes resultados da sua imprudência. Foram tristes os resultados da imprudência desse casal. Mas eu quero dizer para você nessa oportunidade, cuide da sua família, ame a sua família, ore pela sua família, busque a bênção de Deus, as mãos de Deus sobre a sua família. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, o Deus que eu sirvo, ele ainda restaura relacionamentos. Ainda restaura. Ele ainda restaura. Basta você crer, acreditar, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.